seja bem-vindo à sexta aula da disciplina de Matemática Comercial e Financeira. Na aula de hoje, veremos a respeito de prestações, então vamos dar dando continuidade ao nosso estudo sobre prestações. Na nossa aula anterior, vimos que rendas referem-se ao capital que dispomos por algum fim, seja pagar prestações, seja fazer depósitos em uma poupança. Então, dando continuidade, a gente viu também que na aula passada as rendas elas podem ser certas e imediatas. E quando elas são certas e imediatas, elas podem ser antecipadas ou postecipadas. Vimos na aula passada a postecipada. Hoje veremos a antecipada. Vimos também que as rendas elas podem ser diferidas, né, quando tem um período de carência. Então, o conteúdo que veremos hoje refere-se a essas rendas, as rendas diferidas e as rendas certas, imediatas e antecipadas. Lembrando, por exemplo, a você que a antecipada, ela refere-se àquela prestação em que a entrada corresponde a uma prestação. Então, não se confunda com relação à prestação postecipada com entrada, que é uma entrada diferente. Na antecipada, a entrada é uma das prestações. Você já deve ter visto uma situação assim, uma entrada, mais 9 prestações mensais, por exemplo. Quando tem uma situação dessa, você tem 10 prestações, sendo que uma delas foi utilizada como entrada. Então, essa situação que nós veremos hoje. E também veremos também situações como, por exemplo, que você fez uma compra e vai começar a pagar 90 dias depois. Quando tem esse período, que quer dizer uma carência, nós estamos relacionando a prestações diferidas, são aquelas rendas diferidas em que há um período de carência. Elas não são pagas imediatamente, ou seja, no ato da compra ou no primeiro período. Elas são pagas depois de um certo período, que não corresponde ao primeiro período, certo? Então vamos agora conhecer os objetivos da aula de hoje. Apresentar o conceito de prestações antecipadas e diferidas. Então, veremos esses dois conceitos, conheceremos suas especificidades. E também iremos resolver situações envolvendo esses conceitos de prestações antecipadas e diferidas. Lembrando que quando eu trago o conceito de prestação, é aquele conceito mais amplo. Então, as prestações vão envolver prestação mesmo, pagamento de uma prestação, assim como também vai estar envolvendo depósitos. Então, é por isso que a gente viu aquele conceito na aula passada de renda, que a renda ela vai englobar as prestações e os depósitos. Então, a gente vai estar vendo hoje esses outros dois conceitos que faltou a gente conhecer, antecipada e diferida, para complementar o seu estudo com relação à prestação, que vai estar te ajudando a analisar, a diferenciar, a conhecer as características, para assim tomar decisões, como por exemplo, se compensa fazer uma compra à vista, a prazo, ou compensa você guardar dinheiro para comprar à vista. Então, tudo para você analisar situações e assim tomar uma decisão que vai estar te ajudando, que vai estar te auxiliando para que você não perca dinheiro. Com relação a isso, vamos conhecer agora o objetivo da aula, um dos questionamentos da aula de hoje. Então, acompanhe. Como calcular o valor de prestações antecipadas e diferidas? É isso que a gente vai estar vendo hoje. O cálculo das prestações, como nós vimos semana passada com relação à postecipada, tinha uma fórmula. A antecipada e a diferida também tem uma fórmula. Cada uma delas apresenta uma especificidade, elas têm uma característica própria que deve ser levada em consideração no seu cálculo. Por isso que tem fórmulas específicas. Você não pode calcular, por exemplo, um montante e dividir pela quantidade de períodos, porque não é assim que é realizado o cálculo de uma prestação. Tem fórmula para a gente calcular o valor da prestação. No caso de hoje, conheceremos fórmulas para calcular prestações antecipadas e diferidas. Então, você vai ver mais fórmulas que vai estar te ajudando a conhecer também como calcular uma prestação. Então, é isso que é interessante, você conhecer como são calculadas, identificar as fórmulas e saber aplicá-las. Por isso que é importante você conhecer e saber disso. Não vai fazer o montante e dividir pelo total de períodos. Não é assim que calcula a prestação. Cada uma dessas prestações tem uma característica diferente e é calculado de um modo diferente. Então, para começar o nosso estudo, vamos conhecer a primeira situação. Para comprar uma nova geladeira, Juliano foi até a loja Alfa e foi apresentado a ele a seguinte proposta.
à vista por R$2.000 ou em uma mais 3 vezes mensais, usando uma taxa de 2% ao mês para o cálculo das parcelas. Observe essa situação aqui. Nós temos um valor à vista de R$2.000 e foi apresentado a Juliano uma proposta, uma mais 3 vezes, ou seja, são 4 prestações, sendo que uma dessas prestações foi utilizada como entrada, por isso que é uma mais 3. Então, o que quer dizer isso? Uma prestação deve ser paga no ato da compra, ou seja, quando o Juliano comprar a geladeira dele, ele já tem que pagar uma das prestações. Mas como calcular essa prestação? Eu vou utilizar a fórmula da prestação pós-antecipada? Não, né? Eu acabei de comentar que tem uma fórmula específica. Se tem uma fórmula específica, nós temos que conhecê-la para assim identificar e ajudar o Juliano a conhecer qual será o valor da prestação que ele pagará. Então, acompanhe os slides. Para o cálculo do valor presente, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. PV é igual a PMT, 1 mais a taxa, elevado a N menos 1, ou seja, o número de períodos menos 1, e depois o resultado menos 1, sobre 1 mais a taxa, elevado a N menos 1, vezes a nossa taxa. Esta é a fórmula que eu utilizo para o cálculo do valor presente. Se fôssemos compará-la lá com uma fórmula da pós-antecipada, só para ver uma diferença entre uma e outra. Na pós-antecipada, nós temos PV é igual a PMT vezes 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais a taxa elevado a N vezes a taxa. Então, vamos comparar essas duas fórmulas. Essa primeira aqui que eu acabei de escrever refere-se à pós-antecipada. E aqui eu apresentei a antecipada. Analisando aqui, a gente vê que, por exemplo, que temos um mais 1 na nossa antecipada e observe o expoente, é N menos 1. Então, essas são algumas diferenças entre essas duas fórmulas. Mas por que eu apresentei novamente a fórmula de prestação pós-antecipada? É que pode ser que para você que é apresentado as fórmulas. Então, você tem de conhecer uma fórmula e outra, identificar as diferenças, para assim você conhecer a situação e verificar qual fórmula utilizar. Veja que na antecipada tem o expoente diferente, é N menos 1, a gente já consegue, por exemplo, identificar. Se a gente leu lá a questão, identificamos que trata-se de uma prestação antecipada. Que fórmula eu vou utilizar? A fórmula antecipada é aquela que tem o N menos 1 no expoente. Então, essa é uma outra característica importante que a gente deve conhecer. Então, agora, vamos conhecer outra fórmula também envolvendo a prestação antecipada. Então, acompanhe no quadro. Temos também, agora, a fórmula para o cálculo do valor futuro, que é a seguinte fórmula. Valor futuro é igual PMT, 1 mais a taxa elevada a N menos 1, N mais 1, menos 1, sobre a taxa. Este resultado aqui da nossa divisão, nós temos que subtrair o 1. Se fôssemos olhar também lá para a fórmula que foi apresentada na nossa aula anterior, vemos que a fórmula do valor futuro para a prestação pós-antecipada é valor futuro é igual ao nosso PMT vezes 1 mais I elevado a N menos 1 sobre o I. Então, temos aqui esta fórmula. Então, para a gente comparar as duas, o que tem diferente? Novamente, o expoente. Na antecipada, é N mais 1. Na pós-antecipada, é apenas N. E veja também que depois do cálculo aqui da nossa divisão, nós temos que subtrair o 1. Então, temos mais essa característica com relação a essa outra fórmula para utilizar. Então, é importante você conhecer as fórmulas, saber suas diferenças, para assim aplicar adequadamente na situação que é proposta. Verificar e analisar a situação. No caso do Juliano, qual fórmula utilizar? Foi dada a condição de uma entrada mais 3 prestações. Essa entrada corresponde a um dos valores das prestações. Não foi dado um valor diferente. Quando não é dado um valor diferente, entende-se que é prestação antecipada. Foi utilizado uma das prestações
como entrada. Essa prestação foi paga no ato da compra. Se ela é paga no ato da compra, corresponde à prestação antecipada. Não foi dado o valor à vista da geladeira que o Juliano quer? Se foi dado o valor à vista, ele fez aquela compra correspondente àquele valor à vista. Então, que fórmula a gente vai utilizar? Vamos utilizar a fórmula do valor presente. O que nós vamos financiar? Vamos financiar o valor da geladeira, o valor à vista dela que vai ser utilizado como base para os cálculos das prestações. Para identificar o valor das prestações antecipadas, a gente vai ter que pregar uma daquelas duas fórmulas, no caso, a fórmula do valor presente. Então, acompanhe os slides. Para o cálculo da parcela da geladeira, a loja Alfa apresentou essa proposta, 1 mais 3 vezes, usando uma taxa de 2% ao mês. Então, como eu comentei, vamos utilizar a fórmula do valor presente. Por quê? Foi dado o valor à vista. Qual que é o valor à vista? R$2.000. Esses R$2.000 correspondem ao nosso PV. Quem que é o nosso N? O nosso N é 4. É este valor que a gente vai utilizar. Poderia ter uma notação diferente. Poderia ter assim. Apresentou a seguinte proposta. 4 vezes, sendo que uma é uma entrada. Então, a gente já sabe que uma das prestações é uma entrada, então estamos trabalhando com prestações antecipadas. Então, o nosso N é igual a 4. Quem que é nossa taxa? É os 2%. Essa é a nossa taxa. E vamos aplicar nesta fórmula aqui. Agora, aplicando os dados na fórmula, teremos 2.000 é igual a PMT vezes 1 mais a taxa na forma unitária. Por que eu fico reforçando sempre? Para você não confundir. Toda vez que a gente for aplicar na fórmula, temos que colocar a taxa na sua forma unitária. Se fosse na calculadora financeira, colocaríamos a taxa na forma percentual. Então, 1 mais a taxa na forma unitária, elevado a 4 menos 1, depois o resultado, menos 1. 1 mais a nossa taxa, 4 menos 1, e o resultado que a gente encontrar, vamos multiplicar por 0,02. Para resolver este cálculo, veja ali que eu coloquei o 4. Então, atenção, ali não era 1 mais 3? Então, qual é a quantidade de períodos? 4. Não vá colocar o 3, certo? Estamos trabalhando com prestações antecipadas. Então, temos que considerar a entrada mais a quantidade de prestações, porque a entrada refere-se a uma das prestações, por isso que é 1 mais 3 igual a 4 prestações mensais. Para resolver esse cálculo, a gente pode utilizar a calculadora científica como um recurso para estar ajudando a gente encontrar aquela potência. Porque imagine só você fazer 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, é 4 vezes, mas ainda é bastante. Mas imagine você fazer 10 vezes, 24 vezes, 36 vezes, daria muito trabalho. E a calculadora vem para ajudar a gente a resolver essas situações. Então agora, vamos na Câmara de Documentos resolver essa potência. Então, resolvendo essa potência, teremos 1,02 elevado a quem? 4 menos 1. Este valor é 1,061208. Mas nós não temos ali também o menos 1? Então, aquele valor, nós temos que subtrair 1 menos 1. 0,061208. Então, observe que todos esses procedimentos que realizei foi utilizando uma calculadora científica específica deste modelo que eu utilizo. Este modelo que eu utilizo, a gente realiza o cálculo desse jeito. Pode ser que você tenha uma outra calculadora, às vezes até da mesma marca, mas um outro modelo, ou ainda uma outra calculadora que de forma diferente. Então, é legal você sempre mexer bastante para conhecer todas as formas de cálculo. Mostrei para você aqui só o cálculo do numerador, ou seja, aquela parte lá de cima da nossa fração, que é 1 mais 0,02 elevado a 3 menos 1. Vamos calcular agora toda aquela nossa fração, a parte do numerador e do denominador, utilizando a calculadora científica. Como faríamos? Abre parênteses novamente. 1
mais 0,02, fecha parênteses, elevado a 4 menos 1. Observe que estou colocando igualzinho para na fórmula. Menos 1, fecha parênteses. Dividido, abre parênteses. 1 mais 0,02, fecha parênteses, elevado, abre parênteses. 4 menos 1, fecha parênteses, vezes 0,02, fecha parênteses, igual, quando dá erro, quer dizer que eu acabei não fechando um parênteses corretamente. Então, insere novamente. Veja que legal, sempre quando acontece algum problema, se a gente não fecha um parênteses de forma adequada, a calculadora nos informa, então é necessário realizar novamente o procedimento. Então, inserindo os dados novamente, 1,02, já vou fazer o cálculo aqui direto, tudo bem? 1,02, que corresponde a 1 mais 0,02, elevado a 3, que é 4 menos 1. 3 menos 1, fecha parênteses, dividido, abre parênteses novamente, 1,02, fecha parênteses, elevado a 3, vezes 0,02, fecha parênteses, igual 2,88, 38, 83. Veja que eu utilizei 6 casas depois da vírgula. Então, voltemos então aos slides. Então, nós realizamos aqui este procedimento aqui na nossa calculadora. Fizemos este cálculo aqui lá na calculadora. Que valor que encontramos? 2,883. 883. 6 casas depois da vírgula. Agora, mais 1. Ao fazer isso, teremos 3,883883. Este valor aqui não está multiplicando o PMT. Se ele está multiplicando o PMT, ele vai dividir o 2.000. Então, teremos PMT é igual a 2.000 divididos por 3,883883. Ao realizar esta divisão, encontraremos que o valor aproximado das prestações que o Juliano pagará é de R$ 514,95. Então, observe aqui como fizemos esse cálculo. Tínhamos uma fórmula. Que fórmula? Da prestação antecipada. Como a gente sabe que é uma prestação antecipada mesmo, professora? Em que uma das prestações ela é paga no ato da compra. É isso que aconteceu com o Juliano. Foi dada essa condição, que ele teria que pagar uma prestação no ato da compra, mais 3 prestações. Então, caracteriza-se como uma prestação antecipada. Utilizamos a calculadora para auxiliar a fazer o cálculo de potência, a fazer a divisão, e encontramos lá o valor 2,88. Nós não tínhamos também aquele 1, então a gente não pode esquecer de adicionar o 1, que foi dado na fórmula. E depois nós realizamos a divisão do valor da geladeira pelo valor encontrado, aquele que está multiplicando o PMT. Mas, e se fôssemos fazer esse cálculo utilizando a calculadora financeira, como faríamos ele? Então, acompanhe na câmera de documentos. Então, aqui nós ainda temos a nossa calculadora científica, né? Então, vamos trocar de calculadora e vamos realizar o nosso cálculo utilizando a calculadora financeira. Primeira coisa do nosso cálculo, FCLX. Estamos trabalhando com prestação antecipada. Então, lá no nosso visor, tem que estar aparecendo Begin. Mas como eu acionei essa função aqui, a função Begin? Então, relembrando, G7. Quando a gente aperta o G7, nós acionamos a função Begin. Então, é ela que vai ser utilizada para o cálculo de prestação antecipada. Então, vamos agora realizar o cálculo inserindo os dados apresentados na situação. Nós temos que o valor da geladeira é R$ 2.000 à vista. Então, 2.000 CHS PV. Qual que é a taxa? 2%. Na calculadora financeira, colocamos a taxa na forma percentual, 2i. Qual é a quantidade de prestações? 4. 4N. Então, qual que é o valor das prestações? R$ 514,95.
Veja que aqui utilizamos o N igual a 4. Como eu comentei, porque N igual a 4, uma prestação foi paga no ato da compra, mais 3 prestações. Então, a gente tem que fazer esse cálculo, utilizando a fórmula de prestação antecipada. Existe uma fórmula para calcular isso, então a gente tem que empregar esta fórmula para assim determinar o valor das prestações. Veja que o Juliano pagará 4 prestações de R$ 514,95. Só que quando ele comprar a geladeira, ele vai ter que pagar essa prestação já de cara, R$ 514,95. Pagou no ato da compra. No próximo mês tem que pagar o mesmo valor, R$ 514,95. No outro mês, 514, no outro mês também 514. Essa é a ideia de prestação antecipada. Agora que a gente já conheceu as fórmulas que são utilizadas para prestação antecipada, resolvemos uma situação, a situação do Juliano, que foi fazer uma compra numa geladeira e decidiu fazer o pagamento de uma das prestações no ato da compra. Foi essa a condição da loja. Vamos agora conhecer uma atividade para você fazer. Para comprar um carro à vista de R$ 30 mil, Luísa decidiu fazer depósitos ao início de cada semestre em uma instituição financeira que paga ao semestre 9%, durante 3 anos. Quanto ela deve depositar aproximadamente para conseguir o montante de R$ 30 mil? Veja essa situação. Vou dar uma dica. Ela é diferente da situação lá do Juliano. Por que ela é diferente? A Luísa, ela não vai comprar o carro agora. Ela vai juntar o dinheiro. E ela quer comprar à vista. Então, ela vai juntar esse dinheiro. Que dinheiro? R$ 30 mil. Então, o que ela quer conseguir? R$ 30 mil é um montante, está dito no enunciado. Então, analise a questão, verifique a unidade de tempo. A unidade de tempo é igual? É semestre? Tem semestre também? Está tudo certinho? A gente pode aplicar direto na fórmula? Questão importante que você deve levar em consideração. Então, agora resolva essa questão, verifique qual fórmula utilizar da prestação antecipada. Valor futuro ou valor presente? E aguardo sua contribuição no nosso chat.
Vamos analisar a questão, retirar os dados e ver se está tudo certo para a gente aplicar direto na fórmula. Então, acompanhe nos slides. Para comprar o carro à vista, a Luísa precisa de 30 mil reais. É por isso que ela quer fazer, ela quer comprar o carro à vista. Então, ela decidiu fazer depósitos ao início de cada semestre. Se é o início de cada semestre, nós estamos trabalhando com prestação antecipada. Qual que é a taxa adotada? 9% ao semestre. Mas aqui é 3 anos. Só que ela não fez depósito a cada semestre. Se a cada semestre ela fez depósitos, então um ano tem 2 semestres. 3 anos, 6 semestres. E estamos trabalhando com a informação que foi dada. Foi dado para nós que ela fez depósito a cada semestre. Por isso que nós temos que mexer no período. Se foi 3 anos corresponde a quantos semestres? 6 semestres. Então, vamos continuar analisando e verificando os dados. Acompanhe. Pergunta-se quando ela deve depositar para conseguir esse montante. É este valor que ela quer conseguir, 30 mil reais. Então, aplicando a fórmula do valor futuro, visto que ela quer conseguir o valor de 30 mil reais, ela quer comprar esse carro à vista, ela quer juntar esse dinheiro. Então, o valor à vista é igual a PMT vezes 1 mais a nossa taxa elevado a N mais 1 e depois o resultado da potência menos 1. Isso dividido pela nossa taxa e o resultado da divisão, vamos subtrair o 1. Qual que é o valor futuro? Qual que é o preço do carro que a Luísa quer comprar? 30 mil reais. É igual a PMT, que é o que nós queremos encontrar, o valor dos depósitos semestrais da Luísa. Qual que é a taxa adotada? 9% ao semestre. Se já que estamos trabalhando com a fórmula, temos que colocar na taxa unitária. Então, 1,09. 1 mais 0,09, 1,09. Elevado, qual que é o período? 6. Não vai colocar o 3 aqui, tá? Porque 3 anos corresponde a 6 semestres. Menos 1, dividido pela nossa taxa, 0,09. Este resultado, menos 1. Então, para resolver isso daqui, nós podemos utilizar a calculadora. Faltou mais um aqui, né? A calculadora científica para fazer essa potência aqui, ó, 1,09 elevado a 7. Então, acompanhe na câmera de documentos. Então, vamos trocar aqui a nossa calculadora, que inicialmente vamos utilizar a calculadora científica para realizar este cálculo. Então, teremos 1,09 elevado a 6 mais 1, 7, menos 1. Vamos encontrar 0,828039. Este valor nós temos que dividir por quem? Dividir por 0,09. 9,200435. Então, acompanhe novamente nos slides. Então, teremos 30 mil é igual a PMT. Temos que terminar de resolver o que está dentro do nosso colchete. O que nós encontramos ali na calculadora? 9,200435. Este valor nós temos que subtrair 1, que é dado na nossa fórmula. Ao fazer isso, teremos 8,200435. Então, teremos 30 mil é igual a 8,200435 PMT. Este valor aqui não está multiplicando o PMT, então ele vai dividir o 30 mil. Ao fazer essa divisão, encontraremos que os depósitos da Luísa devem ser de aproximadamente R$ 3.658,34. Isso aproximadamente. Mas, professora, como a gente vai identificar se é valor futuro ou valor presente? Temos que analisar a questão. Veja que foi dado que a Luísa, ela não quer fazer a compra a prazo.
ela quer juntar o dinheiro para conseguir aquele valor para pagar à vista. Porque ela deve pensar na cabeça dela, se ela comprar a prazo, ela vai pagar muito mais do que 30 mil. Então, já que ela não precisa daquele carro agora, ela pode juntar esse dinheiro até conseguir os 30 mil. Então, essa também é uma possibilidade. Então, veja que ela quer juntar 30 mil reais. Para que ela quer juntar 30 mil reais? Para comprar à vista o carro. Mas veja, nessa situação de comprar à vista, esse valor de 30 mil vai virar valor futuro, porque é o valor que a Luísa quer conseguir. Ela quer conseguir este valor, este montante, para assim comprar o seu carro. Ela quer juntar o dinheiro para comprar o carro à vista. Então, é uma questão de interpretação. A palavra-chave com relação à matemática comercial e financeira é interpretação. A gente tem que analisar a questão e verificar os dados. Veja também que o período era de 3 anos. Mas, professora, por que você não mexeu na taxa em vez de mexer no período? Porque foi dado que a Luísa fez depósitos ao início de cada semestre. Se ela fez depósitos semestrais, o meu período que deve ser alterado. Ele que está sendo diferente. Então, por isso que a gente mexeu no período. Foi dito depósitos ao início de cada semestre. Então, tem que ser levado isso em consideração para fazer essa conversão. Então, a gente mexe no período e não na taxa, porque senão teríamos valores diferentes, não encontraríamos o valor que a Luísa deve depositar no início de cada semestre. Mostrei a você o cálculo utilizando a fórmula, utilizando a calculadora científica como para ajudar a gente a fazer os cálculos. Então, veja que eu fui fazendo os cálculos e inserindo depois os dados encontrados no nosso desenvolvimento da nossa fórmula. Mas se fôssemos fazer esse mesmo cálculo utilizando a calculadora financeira, como faríamos? Então, acompanhe nos slides, na câmera de documentos. Então, trocando aqui a nossa calculadora, primeira coisa quando a gente vai iniciar o nosso cálculo, F CLX, porque a nossa calculadora científica, ela deixa guardado todos os dados que já vai inserindo, ela trabalha com pilhas de dados, então se a gente for inserindo cada vez mais, vai atrapalhar nossos cálculos, por isso F CLX. E estamos trabalhando com prestação antecipada. A Luísa fez depósito ao início de cada semestre, G7. E agora vamos inserir os dados. 30 mil, CHS, FV, 9 e 6, N, PMT, 3.658 e 34 centavos. Encontramos o mesmo valor. Mas você deve estar se perguntando, mas professora, por que você não colocou em vez de ser 6 semestres 7? A gente não somou mais um lá no caso? Analise a situação. Foi dado 3 anos. Então, o total de períodos foi 6. Só que um desses períodos é utilizado como uma entrada. Então, sempre pense assim, analise a situação. Vai estar escrito no enunciado como é dito a questão, né, do que ela se refere. Mas você tem que interpretar. Então, são 6 depósitos realizados ao início de cada mês. Ou seja, 6 depósitos antecipados. Então, tem esse termo, 6 depósitos antecipados. Por isso que o nosso N é 6 e não 7. Tudo bem? Então, analise a questão e verifique os dados. Vimos uma situação agora referente ao valor futuro, né, com relação à prestação antecipada. Vamos conhecer agora uma outra situação? Débora, para comprar à vista um novo celular, ela depositou em uma financeira no início de cada mês, durante 4 meses, a quantia de R$200. Qual o montante de Débora, sabendo que essa financeira paga juro composto de 1,5% ao mês? Veja que essa situação aqui, ela parece com a situação da Luísa. A Débora, ela quer juntar o dinheiro para comprar um celular à vista. Ela não quer comprar o celular a prazo, igual o Juliano fez. O Juliano decidiu comprar a geladeira a prazo. Então, ele teve que pagar lá a situação e, com certeza, ele ia pagar bem a mais do que o valor de R$2.000. No caso aqui, a Débora, como a Luísa, elas decidiram juntar o dinheiro para, assim, comprar o que elas desejam. No caso da Débora, ela quer comprar um celular novo. Mas o que ela fez? Ela fez depósito de R$200. Então, a situação aqui é diferente. Foi dado para a gente o valor dos depósitos da Débora, R$200, durante 4 meses. Há uma taxa também ao mês. Então, veja, a unidade de tempo aqui está tudo ao mês. Então, está ok, nós podemos empregar direto na fórmula.
Que fórmula? A fórmula do valor futuro, porque a gente quer saber quanto que a Débora vai conseguir juntar ao final dos depósitos de R$ 200. Qual que é o montante da Débora ao final desse período? Esse é o questionamento que você deve fazer e é isso que foi realizado lá no enunciado da nossa questão, da situação que está apresentada a você. Então, vamos resolvê-la. Então, na situação, nós temos o PMT, que é o valor dos depósitos, R$ 200. Temos a taxa de 1,5% ao mês. E temos que o nosso N é 4. Mas, professora, por que 4 e não 5? Porque foi dito que ela fez depósito durante 4 meses no início de cada mês. Então, por isso que é 4. Já foi dito que eles são 4 depósitos antecipados. Então, temos que substituir o quê? Qual fórmula? A fórmula do valor futuro, que é isso que quer saber o montante da Débora. Então, teremos valor futuro é igual a PMT vezes 1 mais a taxa elevado a N mais 1, menos 1, sobre a nossa taxa. E esse resultado aqui da nossa divisão, vamos subtrair 1. Então, o que nós temos? Temos o PMT. Então, é esse valor que iremos colocar. 200 vezes 1 mais a taxa na forma unitária. Aqui está na forma percentual, a forma unitária é o quê? 1,5 dividido por 100, que é igual a 0,015. É este valor que vamos colocar na fórmula na calculadora científica. Então, 0,015, 4 mais 1. Este resultado da nossa potência, vamos subtrair de 1. Depois que resolvermos o que está aqui em cima na nossa fração, nós temos que dividir por 0,015. Este resultado, subtrair 1. Então, analisando a situação, o que nós temos aqui? Temos que resolver essa potência aqui, né? 1,015 elevado a 5 menos 1. Veja que aqui agora nós temos uma potência 5 ali, né? Então, temos que resolver aquele 1,015 elevado a 5. Como poderíamos fazer isso? Utilizando a calculadora científica para ajudar a gente a fazer essa potência e otimizar o nosso tempo. Porque a gente vai estar fazendo isso, a gente pode inserir os dados depois na fórmula e continuar assim resolvendo a questão. Então, vamos à câmara de documentos. Então, agora, vamos trabalhar com a nossa calculadora científica e vamos inserir os dados. Quais dados? 1,015 elevado a quem? 4 mais 1 elevado a 5. Este valor menos 1. 0,7728, 4, 6 casas depois da vírgula. Então, vamos agora voltar lá nos nossos slides. Então, veja, foi o valor que foi inserido aqui. Realizamos a potência, o resultado da potência, subtraímos o 1. Agora, nós temos que fazer a divisão. Que divisão? Dividir o resultado 0,077284 por 0,015. Ao fazer essa divisão, encontraremos o valor de 5,152267. Menos 1, 4,152267. Este valor aqui, nós iremos multiplicar com os R$200 que a Débora depositou por mês. Ao fazer isso, teremos que o valor aproximado do montante da Débora é de R$ 830,45. Então, veja que nós determinamos o valor do montante da Débora. Então, a Débora ela fez depósito de R$200 e conseguiu um valor futuro de R$ 830,45. Então, é este valor que ela vai utilizar para comprar o celular dela. A gente veja aqui, mas como eu vou saber se é depósito antecipado ou pós-antecipado? Foi dito que ela fez depósitos no início de cada mês. Ou estaria escrito que ela fez 4 depósitos antecipados. Há diversas situações. Você deve estar pensando também com relação à fórmula, eu acabei não comentando isso no começo. No seu estudo, pode ser que você encontre outras fórmulas. Mas como eu comentei lá na nossa aula passada, com relação à pós-antecipada, as fórmulas, devido à sua manipulação algébrica, nós encontramos a mesma fórmula, certo? Então, aplicando lá os dados de forma adequada, encontramos o mesmo valor. Porque a fórmula, às vezes, é de ela apresentar. Às vezes, a possibilidade do autor
deixar a fórmula do jeito que ele acha que lhe convém, do jeito que ele gosta de apresentar a fórmula. Mas então não são fórmulas diferentes, são a mesma fórmulas apresentadas de um modo diferente. Então é uma forma de dizer um pouco diferente. Eu mostrei essa resolução para você utilizando a calculadora científica e utilizando a fórmula, né? Usei a fórmula e os dados auxiliares, fazer aquela potência, subtração, divisão, utilizamos a calculadora científica. E se fôssemos fazer esse cálculo utilizando a calculadora financeira, como faríamos? Então acompanhe na câmera de documentos. Então vamos trocar agora de calculadora para realizar o cálculo na nossa calculadora financeira. Primeira coisa que a gente faz, FCLX. Estamos trabalhando com prestação antecipada. Se é antecipada, G7. E agora vamos inserir os dados. 200, o que é o 200? PMT, então 200 CHS PMT. 1,5 I 4N. O que a gente quer saber? O valor do montante, ou seja, o valor futuro. FV, R$ 830,45. Ali, então, a gente encontrou mais um valor, né? Veja, o mesmo valor utilizando a calculadora financeira. Então, mostrei mais essa possibilidade. Você pode utilizar a calculadora financeira ou a científica. Uma dica, uma dessas duas calculadoras você deve levar para a sua prova, certo? Então, agora, que já que a gente viu mais uma aplicação do uso das prestações antecipadas, vimos o caso do Juliano, lá que ele decidiu fazer uma compra a prazo, né? Ele comprou a geladeira que custava R$ 2.000, ele decidiu fazer aquela compra a prazo com uma entrada mais 3 prestações. Essa entrada corresponde a uma das prestações. Vimos o caso da Débora e da Luísa, que decidiram juntar o dinheiro, fazer depósitos, ou seja, vimos o valor futuro. Então agora, vou apresentar para você uma atividade. Para comprar uma moto, Fábio foi a uma concessionária e foi passado que o valor da prestação mensal era de R$ 2.270 e que a taxa de juro composto era de 3% ao mês. Com base nesses dados e sabendo que Fábio pagará em 4 prestações mensais e iguais e que uma das prestações foi considerada como entrada, qual o valor a prazo da moto? Qual fórmula você vai utilizar para resolver essa questão? Valor presente, valor futuro. Analise a situação, verifique a unidade de tempo, se é igual, mês, mês, ano, bimestre, bimestre. Verifique isso. São dados iniciais que a gente deve levar em consideração. Então, eu vou dar um tempo para que você resolva essa questão e logo eu retorno.
Obrigada por sua contribuição. Foi encaminhado no nosso chat que o valor a prazo da moto do Fábio é de R$ 9.781,74 aproximadamente. Vamos conferir se é realmente esse valor a prazo? Então acompanhe. Então o Fábio ele foi essa concessionária, ele paga por mês R$ 2.270 e juro composto de 3% ao mês. Sabendo que foi pago 4 prestações mensais iguais e que uma delas foi utilizada como entrada, ou seja, ele fez qual condição? 1 mais 3. Ou seja, ele pagou uma prestação na entrada, no ato da compra, e mais 3 prestações. Então, por isso que são 4 prestações mensais. Então, estamos trabalhando com prestação antecipada. A gente pede valor a prazo. Se é valor a prazo, eu quero o valor futuro. Então, analisando essa situação, teremos a seguinte situação. Valor futuro é igual a PMT vezes 1 mais a taxa N mais 1 menos 1, tudo isso sobre I. Este resultado, menos 1. O que foi dado para a gente? Foi dado o valor que o Fábio pagou por mês. Então, veja que foi dado 4 meses, a prestação mensal e a taxa ao mês. Então, a gente pode aplicar direto na fórmula, que está toda a mesma unidade de tempo. R$ 2.270 vezes 1,03 elevado a 4 mais 1. Menos 1, este valor dividido por 0,03 menos 1. Fecha nosso colchete. Então, vamos resolver essa situação utilizando a calculadora científica. Então, resolvendo pela calculadora científica, nós teremos 1,03 elevado a 4 mais 1, 5, menos 1. Dividido pela nossa taxa, 0,03. E encontraremos 5,309136. Então, acompanhe novamente nos slides. Agora, a gente encontrou o valor que a gente queria, né? Lá, o nosso valor da nossa divisão. Então, nós temos 2.270 vezes o resultado aqui da nossa operação. A gente já fez tudo na nossa calculadora científica. Qual o valor encontrado? 5,3091,36. E este valor, menos 1. Agora vai ficar como? É só multiplicar agora 2.270 vezes 5 vezes 4, né? Porque a gente tem que fazer a subtração deste valor aqui, menos 1. 4,3091,36. Então, vamos encontrar que o valor futuro é de aproximadamente 9.781,74 aproximadamente. Então, realizamos aqui o nosso cálculo utilizando a calculadora e foi o mesmo valor enviado no nosso chat. Então, bateu, realmente encontramos o valor a prazo da moto. Mostrei esse cálculo fazendo calculadora científica, pegando na fórmula. E se fosse realizado na calculadora financeira, como seria? Então, acompanhe na câmera de documentos. Então, este cálculo seria do seguinte modo. F, CLX, G7. Porque estamos trabalhando com prestação antecipada. Então, temos 2.270 CHS PMT 3I 4N. O que a gente quer saber? Valor futuro. FV. R$ 9.781,74. Então, encontramos o valor aqui da nossa moto, a moto lá do Fábio, né, que ele fez a compra. E no final, ele vai pagar a prazo R$ 9.781,74. Esse é o valor a prazo da moto dele. Então, a gente viu toda essa continuidade, né? Vimos o estudo das prestações antecipadas, né? Vimos a fórmula, como elas são calculadas, como identificar
qual a fórmula aplicar, analisar as situações. É muito importante você analisar as situações que é apresentada a você. Então, agora você já sabe como calcular uma prestação antecipada. Se, por exemplo, você surgir essa situação, você sabe como ela foi calculada e como chegou aquele valor. Então, para dar continuidade ao nosso estudo, vamos conhecer agora a prestação diferida. Para o cálculo da prestação diferida, a gente utiliza a seguinte fórmula. PV é igual a PMT, 1 mais I elevado a N menos 1, sobre 1 mais I, Czinho, mais N, vezes a taxa. Mas quem que é esse Czinho? Esse Czinho é o período de carência. Então, veja aqui que eu apresentei a você uma fórmula para utilizar quando eu cálculo da prestação diferida. Lembrando que a prestação diferida é aquela prestação que tem um período de carência. Foi dada uma carência. Você faz a compra hoje e vai começar a pagar apenas 3 meses depois, 2 meses depois, 4 meses depois. Tem um período de carência para você começar a pagar a sua prestação. E veja que tem uma fórmula específica para este caso. Então, a gente tem que tomar cuidado, identificar do que estamos trabalhando, para assim entender a situação e saber qual fórmula utilizar. Porque não adianta nada a gente ter as fórmulas, ter lá um monte de fórmulas, se a gente não sabe utilizar nenhuma. Então, a gente tem que conhecer as fórmulas e saber aplicá-las. Agora que a gente já conhece a fórmula da prestação diferida, vamos conhecer uma situação, um exemplo para aplicar essa fórmula? Uma dívida de R$20.000 foi amortizada em 6 prestações mensais. Então, temos aqui a nossa dívida de R$20.000, que corresponde ao nosso PV. 6 prestações, o 6 corresponde ao nosso N. Qual o valor dessas prestações, sendo uma taxa de juros de 1,5% ao mês? Então, veja, ao nosso I, tá? Prestação mensal e a taxa mensal está ok. E houve uma carência. Se houve uma carência, estamos trabalhando com prestação diferida. Essa situação aqui. E qual é o tempo de carência? 2 meses. Quem é esses 2 meses? É o nosso Czinho, que é aquele Czinho que a gente não conhecia ainda. Essa situação aqui de carência, a gente tem sempre que pensar como adotar. Aqui já foi dado pra gente a carência. Então, é só aplicar na fórmula direto. O C é igual a 2. Então, que fórmula a gente vai aplicar? A fórmula que a gente acabou de conhecer de prestação diferida. Então, voltando aos slides. Então, agora aplicando a fórmula de prestação diferida, porque é com isso que estamos trabalhando agora. É aquela prestação que tem carência. Então, substituindo os dados, teremos 2.000 é igual a PMT. A nossa taxa é de 1,5% ao mês. Então, na forma unitária, 0,015 elevado a 6, menos 1. E observe aqui embaixo, 1 mais a nossa taxa na forma unitária, a carência, C, que é 2, mais o nosso N, que é 6. Isso vezes a nossa taxa na forma unitária. Observe aqui, ó, olha que nós temos uma potência elevado a 8, uma potência elevado a 6. Imagine fazer tudo isso utilizando apenas o lápis, fazer à mão, fazer esse cálculo. Demora bastante. Então, por isso a gente vai utilizar a calculadora científica para ajudar a gente a resolver esse cálculo. Então, acompanhe na câmera de documentos. Então, vamos trocar aqui de calculadora, né? Vamos realizar o cálculo utilizando a calculadora científica. Então, vamos determinar este valor. Temos 1,015 elevado a 6 menos 1. Fecha parênteses, dividido por quem? 1,015. Agora, temos que levar com o período de carência mais o nosso C. Então, 2 mais 6, ou seja, vai ser elevado a 8, vezes 0,015. Fecha parênteses. 5,530042. Então, voltemos aos slides. Veja, foi o valor que encontramos na situação. Então, a gente coloca aqui no nosso cálculo. Este valor aqui não está multiplicando o nosso PMT? Se ele está multiplicando o PMT, ele vai dividir o 20.000. Então, realizando essa divisão, teremos 20.000 divididos por 5,530042. Ao fazer essa divisão,
encontraremos que o valor aproximado das prestações para essa situação é de R$ 3.616,61. Então, veja, para determinar este valor, levamos em consideração a carência, porque pense da seguinte forma: você acha que uma loja, uma instituição financeira, vai deixar você pagar algo 3 meses depois, 2 meses depois, sem fazer nenhum cálculo ali para englobar aquele período que você não está pagando nada? Ela não vai sair perdendo. Em algumas situações, acaba realmente não tendo que pagar nenhuma taxa. Mas em muitas situações, é calculado sim. Pense sempre que eles têm que levar em consideração aquele período de carência e colocar ele no seu cálculo da prestação. Por isso que você vai pagar depois R$ 3.616,61. Ou seja, você não vai pagar menos. Tem que levar em consideração aquele período de carência, aquele período que você não está pagando, né? Você está achando que você não está pagando, mas ele foi utilizado no cálculo da prestação. Eu mostrei para você o cálculo utilizando a calculadora financeira, né? Usando a fórmula, a calculadora financeira. Vamos fazer esse cálculo agora utilizando a calculadora científica? Financeira, desculpa, eu troquei as calculadoras. Então, vamos fazer o cálculo utilizando a calculadora financeira agora. Para fazer esse cálculo, a gente tem que considerar a seguinte situação. O período de carência, ele é considerado. Se ele é considerado esse período de carência, nós temos que calcular ele como se fosse um montante. Então, a gente vai fazer no HP 20 mil. Opa, coloquei um zero a mais. Quando acontece isso na calculadora financeira, não tem como a gente voltar. Então, FCLX. Então, 20 mil. Outra informação importante, está aparecendo esse beguinho aqui. A gente não vai utilizar mais ele, porque a ideia que a gente vai trabalhar com prestação diferida é de pós-antecipada. Então, G-END. Então, vamos começar o cálculo novamente? FCLX, G-END, ou seja, G8. Então, eu vou ter que apertar G8. Não vai estar aparecendo mais o beguinho no nosso visor. Então, teremos 20 mil. CHS, que valor é esse? PV. 1,5 e 2N. Então, o valor futuro nesse período de carência, veja que eu estou usando 2, que é a carência. Então, nesse período de carência, você vai estar pagando R$ 20.604,50. É este valor aqui que será utilizado para o cálculo, para continuar a fazer o cálculo das prestações. Então, este valor vai virar o nosso PV. Então, CHS, PV. Para não atrapalhar o cálculo, a gente determinou que esse valor era o valor futuro. Então, a gente tem que zerar o FV. Mas como a gente zera o FV, professora? Zero FV. Só isso. E agora, quantas prestações serão pagas? 6N. E agora, aperta PMT. R$ 3.661, R$ 3.616,61 é o valor aproximado das prestações com relação à carência. Então, veja essa situação, como a gente faz na calculadora financeira. A gente calcula o montante do período de carência, o valor do montante ele vai virar o valor presente para o cálculo das prestações. Vou fazer um esquema para a gente conseguir entender, então acompanhe nos slides. Então, observe agora a seguinte situação. A gente tem a nossa compra, um período de carência de 2 meses. Então, foi feita a compra aqui, 2 meses de carência. Então, esta aqui é a carência. E depois você vai começar a pagar a sua prestação no mês 3. Então, aqui 4, para continuar aqui, são as nossas PMTs. Mas, professora, por que aqui não tem nada, né? Estamos trabalhando com a ideia de prestação pós-antecipada. Veja que na situação, aqui vai estar correndo aplicação de juro. Então, por isso que a gente calcula o montante. O nosso montante, o FV, ele vai virar o nosso PV para o cálculo, porque este FV que a gente vai utilizar para fazer o cálculo das prestações. Por isso que a gente fez FV, calculou o FV, e depois utilizamos ele como se fosse o nosso PV para fazer o cálculo das prestações. Então, essa é uma situação quando a gente faz a calculadora, porque o período de carência
está gerando juro. Então, por isso que a gente calcula o montante naquele período. Aquele montante ele vai ser utilizado para o cálculo das prestações, mas ele não é mais montante, ele virou para o valor presente. E não esqueça de zerar o valor futuro, por isso que 0 FV. Então, vimos essa situação utilizando o período de carência. Vamos conhecer agora uma outra situação com relação ao período de carência? Então, acompanhe. A loja Gama vende determinado produto em 10 parcelas mensais de R$ 122,60, devendo a primeira prestação ser paga somente após 4 meses do fechamento da compra. Considerando a taxa de 4% ao mês, determinar o valor à vista. Como a gente vai resolver essa situação? Imagine que você fez essa compra hoje. Você vai começar a pagar ela depois de 4 meses. Mas como assim? No 4º mês você vai pagar. Então, imagine hoje. Hoje, mês 1, 2. No 4º mês, você tem que pagar. Então, qual que é o período de carência? O período de carência foi de 3 meses. Como assim, professor? Eu não entendi. Imagine a seguinte situação. Compra hoje, maio, junho, julho, agosto. Você tem que começar a pagar a compra já. Então, lá no 4º mês, você tem que pagar a compra. É por isso essa situação. Lá no seu 4º mês, você paga a compra. Mas então, quanto foi de carência? 3 meses. Ai, que confuso, professora. Não, eu me perdi nessa situação. Vamos fazer um esquema para a gente entender? Então, acompanhe no quadro. Imagine a seguinte situação. Você comprou esse valor hoje. 1, 2, 3... 4. No 4º mês, você vai pensar assim, no 4º mês após o fechamento da compra. Então, aqui no 4º mês, você já tem que pagar. Então, você vai ter de carência 3 meses e não 4. Mas também por que 3? Porque eu quero saber o valor lá no período 0. É por isso que tem essa situação. Por isso que a gente subtrai o 1. Então, a carência vai ser quem? 4 menos 1, que é igual a 3. É a situação. Você quer saber o valor do valor presente no período 0. Então, por isso foram 3 meses de carência. E no 4º mês, você já tem que começar a pagar. Por isso que a gente vai trabalhar com essa ideia de situação. Por isso que a carência é de 3 meses. Tudo bem? Pensando assim, imagine que você vai fazer a compra hoje e no 4º mês você tem que pagar. Qual foi o período de carência? 3 meses. Uma informação para você. A resolução dessa questão já está no fórum para você acompanhar, tudo bem? Então, agora eu vou continuar a resolução dela para a gente analisar e identificar cada uma das situações. Então, acompanhe. Foi dado para a gente o valor do PMT, R$ 126. É este valor que foi utilizado lá para pagamento das prestações. A taxa é de 4% ao mês. Em quantas vezes foi paga essa prestação? Em 10 meses. E qual que é o valor de carência? O valor de carência é 3, tudo bem? A gente quer saber o pagamento hoje, por isso que a gente está fazendo menos 1. Como foi dada uma carência, que fórmula a gente vai utilizar? O valor presente de prestações diferidas. Agora, essa situação aqui, nós vamos colocar os dados. Quais dados? O nosso N, o nosso Czinho, a nossa taxa na forma unitária, ou seja, 0,04, e o nosso PMT. Então, substituindo esses dados na nossa fórmula, nós temos o quê? Nós temos 1,04 elevado a 10 menos 1. 1 mais 0,04, 3 mais 10 vezes 0,04. Para fazer esse daqui, imagine fazer essa potência aqui elevada a 10. Então, para resolver essa potência aqui elevada a 10 e fazer essa subtração com menos 1, esses cálculos auxiliares, nós vamos utilizar a calculadora científica. Então, acompanhe na câmara de documentos. Então, vamos trocar aqui de calculadora, nós vamos fazer aquele cálculo auxiliar ali. 1,0. Mas, professora, tem um 0 aqui na frente, não vai atrapalhar? Não, tá? Não vai atrapalhar.
1,04 elevado a 10. 1,480244 menos 1. 0,480244. Encontramos este valor aqui para a gente colocar lá no nosso numerador, na parte de cima da nossa fração. E se fôssemos resolver a parte de baixo? Então, vamos começar o cálculo também. 1,04 elevado a 13. Este valor, 1,665074. 6 casas depois da vírgula. Lembrando que do 5 para cima a gente aumenta 1, por isso aqui é 4. Então, voltemos aos slides. Então, veja que inserimos aqui os valores encontrados. O valor encontrado elevado a 10 menos 1 e o valor elevado a 13. Este valor elevado a 13 nós temos que multiplicar por 0,04, que foi o valor que nós encontramos também. Para encontrar um valor, a gente encontrou este valor na calculadora, então temos que multiplicar agora por 0,04. Ao fazer isso, teremos 0,06603. Ao fazer essa divisão, teremos 7,210546. Multiplicando por R$ 122,60 corresponde aproximadamente a R$ 884,01. Este é o valor à vista. Veja que nesse cálculo aqui nós utilizamos o período de carência. Ah, mas como você fez aquilo mesmo, professora? Como a gente considerou aquele período lá que era para pagar no quarto mês virou 3 meses de carência? Então, eu vou explicar novamente essa situação para que a gente possa entender e também para depois fazer o cálculo na calculadora financeira, que vai ajudar a gente a entender o esquema para fazer esse cálculo na financeira. Então, acompanhe no quadro. Então, para este cálculo aqui, vamos fazer a seguinte situação. Vou pegar aqui um quadro em branco para a gente começar a analisar a situação que você vai conseguir entender depois do que eu vou fazer na calculadora financeira. Você realizou a compra hoje, no período 0. Então, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. No quarto mês, você tem que pagar. Mas como assim no quarto mês eu vou ter que pagar? Não falou que era após 4 meses eu vou pagar? O N seria igual a 4? O Czinho? Nesse caso aqui, nós queremos determinar o valor presente, nosso VP, no período 0. Então, o nosso período de carência, a gente tem que começar, e a nossa primeira prestação, ela vai ser paga aqui. Então, o nosso PMT, ele é pago nesse quarto mês. Se ele é pago no quarto mês, a carência não será igual a 4. A carência será igual a 3. E levando em consideração que você vai estar querendo determinar o valor presente inicial. Então, por isso que a gente faz 4 menos 1, que corresponde ao período de carência. Por isso que foi feito isso. Que a carência sua vai valer 3 meses. E no quarto mês você vai ter que pagar. Então, aqui, ó, você vai ter um valor futuro. Veja a anotação, eu estou utilizando inglês e português, tudo bem? Então, aqui você vai determinar o valor futuro. Este é o valor futuro desse período de carência. Mas aqui, como eu vou fazer esse cálculo então, professora? Veja que aqui a carência, ela corresponde a 3 meses. Por conta disso, eu quero saber o valor lá no início. E eu vou começar a pagar no quarto mês. Vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses. No quarto mês eu já vou ter que pagar a prestação. Por isso que a carência é 3, tudo bem? Então, agora que a gente já consegue imaginar isso, a gente tem que saber agora como calcular o nosso PV. Não foram dadas mais algumas prestações aqui, a situação? Então, a gente sabe o quê? Que terão algumas prestações. Então, vou fazer um outro esquema aqui, porque aqui é bem rabiscadinho já. Então, aqui, ó, nós teremos nosso período de carência. No quarto mês, a gente tem que começar a pagar as prestações. Isso em consequência. Então, aqui são todos os nossos PMTs. Foi dado pra gente o valor do PMT. O valor do PMT é quem?
o valor do PMT é R$ 122,60. Este é o valor do nosso PMT. É este o valor que foi dado. Só que a gente não conhece o valor do PV. Então, a gente vai começar, para entender o valor do PV, a gente vai considerar ele como se fosse um PV asterisco. Certo? Porque a gente vai começar a entender este cálculo do PV para, assim, chegar ao nosso PV inicial, o PV que realmente foi adotado. Então, a gente tem que determinar esse PV asterisco. Mas como a gente vai determinar esse PV asterisco? Utilizando as prestações. Porque a gente não pode calcular o valor das prestações na nossa calculadora financeira. Então, é isso que a gente vai utilizar. É essa a ideia. Agora, a gente vai ter que determinar o valor presente lá, utilizando o valor das prestações que foi dado. A gente vai começar de trás para frente. Na primeira situação, eu não comecei determinando o valor futuro virou valor presente, depois a gente calculou o valor das prestações. Nesse caso, foi dado o valor das prestações. Então, a gente vai começar o valor das prestações, determinar o valor presente e depois determinar o valor presente realmente. Então, por isso a gente vai determinar ali um valor presente asterisco. Vamos fazer esse cálculo na calculadora financeira? Então, vamos substituir a nossa calculadora aqui para começar esse cálculo na calculadora financeira. A gente vai começar de trás para frente. Então, para começar os cálculos, F série X, G8. E vamos inserir os dados. O que foi dado para a gente? O valor das prestações, 122,60. CHS, PMT. Quantas prestações ele pagou deste valor? 10. Então, 10. N. 4 é a nossa taxa, então 4i. O que a gente quer saber? PV. Encontramos o valor do PV. Ah, mas professor, esse valor do PV aqui vindo agora vai ser o nosso valor futuro. Porque a gente não utiliza ele. Esse aqui é o nosso PV asterisco. Aquele é o nosso primeiro PV, mas a gente tem que levar em consideração o período de carência. Por isso que ele vai se transformar em valor futuro. Então, este valor CHS FV. Mas a gente não determinou o valor de carência lá no nosso PMT? Então, 0 PMT. Nós temos que zerar esse PMT para não atrapalhar a nossa conta. E agora, qual foi o período de carência? 3. 3N PV. R$ 884,01. Foi do mesmo jeito que a gente encontrou ali na nossa calculadora. Deu para entender? Então, para a gente conseguir voltar a encontrar o valor, a gente tem que fazer este processo. Determinar o valor presente asterisco, porque a gente está levando em conta o valor das prestações. E depois temos que levar em consideração o nosso valor lá da carência. Então, vamos voltar no quadro do nosso esquema? Ó, foi dado para a gente o valor das prestações. Determinamos aqui o nosso valor presente asterisco, que é o valor inicial, né, lá no nosso valor. Só que esse valor, ele é o nosso valor futuro, ele não corresponde ao valor futuro no período de carência. Então, por isso que nós fizemos aqui valor futuro foi igual ao nosso PV que a gente encontrou utilizando as nossas prestações. E depois a gente levou em conta este período de carência aqui, porque ele é calculado juros também. Por isso que a gente considera isso. Não foi dado para a gente exatamente o período de carência, como no primeiro exemplo. No primeiro exemplo foi dado direto, carência de 2 meses. Nesse caso aqui, a gente teve que interpretar e analisar o período de carência, verificar o que está sendo solicitado, fazer essa interpretação. Como foi dado lá, o pagamento vai acontecer no 4º mês, após 4 meses após o fechamento da compra. Então, lá no 4º mês, você tem que pagar. Ah, mas por que a gente tem que subtrair um nesse caso? Porque eu quero saber o valor presente inicial lá no 0. Por isso que a gente subtraiu o 1 também, levando em conta isso. Quando a gente tem lá no período 0, a gente quer saber o valor presente lá no 0, a gente tem que subtrair o 1. Por isso que a gente fez todo esse processo para assim determinar o valor presente dessa situação. Veja que na calculadora financeira, a gente partiu primeiro calculando o valor presente, utilizando em conta o valor
das prestações, o valor presente encontrado, nós utilizamos ele como se fosse o valor futuro, e não esqueça que temos que zerar o valor das prestações para não atrapalhar nossos cálculos, por isso zero PMT. E depois determinamos assim o valor presente inicial, que é o valor realmente adotado. Então, aqui é R$ 884. Então, veja como fizemos todo esse processo. Então, agora, já que a gente viu todos esses caminhos, vimos essas diversas prestações, finalizamos o nosso estudo de prestações. Conhecemos na aula de hoje prestações antecipadas e diferidas. Então, agora, eu vou dar um tempo para que você encaminhe as suas dúvidas, as suas contribuições. Vai que você marcou no cantinho aí das suas slides, do seu caderno, alguma dúvida. Agora é o momento de você encaminhar essas dúvidas para a nossa aula. Então, aguardo sua contribuição. Neste momento da aula, eu vou recapitular aquela início, mostrar para você novamente na calculadora financeira como a gente faz a carência, tudo bem? Então acompanhe essa última situação agora que a gente acabou de resolver utilizando novamente a calculadora financeira. Então na calculadora financeira a gente vai inserir os dados lá que tem que considerar. Então para iniciar
F, CLX, G, 8. Para a gente trabalhar com prestação postecipada. Veja que a gente vai trabalhar de trás para frente. Então, a gente vai trabalhar em 122,60 CHS PMT, que é o valor que foi dado das prestações. 10 prestações, 10N. 4I, que é a nossa taxa. Este valor, agora a gente aperta PV, R$ 994,40. Então, este valor agora, nós faremos como? Este valor aqui, nosso PV, ele é o nosso valor futuro lá. Então, CHS, FV. Para não atrapalhar o nosso cálculo, a gente tem que zerar as prestações. Para zerar, como a gente faz? 0 PMT. Qual que é o período de carência? 3. 3N. Então, o nosso PV inicial é R$ 884. Então, este é o valor aqui aproximado das nossas prestações. Então, como a gente for trabalhar com carência na calculadora, a gente vai utilizar o conceito de montante. Eu apresentei para você a fórmula aqui direto. Mas se você não tiver utilizar a fórmula, você calcula o valor do montante, do juro composto, e depois utiliza a fórmula das prestações postecipadas. Tudo bem? Mas, professora, se eu quiser usar antecipada, não posso? Pode, mas a análise do período de carência será realizada de forma diferente, tudo bem? Então, muita atenção quando você for utilizar ou prestação antecipada ou postecipada. Na aula, eu apresentei a você o cálculo utilizando o montante e a fórmula de prestação postecipada. Tudo bem? Agora, para a prestação diferida. Não vá confundir, tudo bem? Eu estou comentando agora com relação à prestação diferida. Então, na diferida, eu apresentei para você que a gente tem que calcular o montante e depois daquele montante, ele vai ser utilizado como valor presente para fazer o cálculo e assim determinar as prestações. E eu utilizei a ideia de prestação postecipada para fazer o cálculo. Então, se você não tiver a fórmula, você pode utilizar essa ideia, o cálculo da prestação diferida. Tudo bem? Então, essa mais é uma ideia para a gente trabalhar na aula de hoje. Então, veja que durante a aula, eu apresentei a você prestações antecipadas, que são aquelas prestações em que a entrada é uma das prestações. Então, temos lá 4 prestações e uma foi entrada. Então, qual que é a situação? 1 mais 3. O que quer dizer isso? Uma prestação foi paga no ato da compra. Mostrei para você também a situação de você quiser, ao invés de pagar a prazo, fazer aquela compra, como no caso do Juliano, você também fazer depósitos para assim conseguir o valor à vista. Então, nessa situação, o valor à vista é o que você deseja conseguir. Então, se você deseja conseguir aquele valor, então ele se torna um valor futuro. Este é o valor futuro da nossa situação. E eu apresentei para você também prestações diferidas, que são aquelas prestações com carência. Então, leve em consideração, quando temos carência, que aquele período ele também será calculado. Então, veja que para ser calculado, a gente utiliza a ideia de montante composto. E para calcular as prestações, podemos utilizar a ideia de prestação postecipada. Mas também tem uma fórmula, como eu apresentei a você, que leva em consideração aquele período de carência. Então, é interessante você conhecer as diversas prestações. Então, na aula anterior e na aula de hoje, o foco nosso foi as prestações antecipadas, postecipadas e diferidas. Agora você conhece como elas são calculadas e que cada uma possui uma forma de calcular diferente, que leve em consideração essa característica. Qual a característica postecipada? Ela é paga não no ato da compra prestação, mas no período depois. A antecipada, a prestação é paga no ato da compra, como a gente viu hoje. Isso é a característica da prestação antecipada. E a diferida tem um período de carência. Então, como você conhece agora cada uma dessas prestações, você pode analisar melhor o que é proposto a você. Verificar se compensa a gente fazer uma compra a prazo, ou juntar dinheiro e comprar à vista em seguida, analisar as diversas possibilidades e sabendo também que naquele período de carência é calculado um juro ali. Então, por isso que ele deve ser levado em conta depois no cálculo futuro, no cálculo posterior que você deve fazer. Então, tudo isso é importante você conhecer, vai estar te ajudando a tomar decisões. Ah, e uma dica para a prova.
você deve levar no mínimo a calculadora científica. Por quê? Porque a calculadora científica vai estar te ajudando a fazer os cálculos. Mas eu tenho a financeira, não posso levar? Claro que pode. Não, mas não esqueça de levar pelo menos uma calculadora científica ou financeira para estar te ajudando a fazer os cálculos durante a prova, tudo bem? Então isso é importante você conhecer as diversas fórmulas, saber como elas são aplicadas, que muitas vezes será exigido você fazer cálculos. Mas como eu vou saber que é exigido fazer cálculo? Lá na questão 11 e 12, se tiver especificado para você apresentar os cálculos, você deve apresentar os cálculos, tudo bem? Utilizar a fórmula, utilizar a calculadora como um recurso. Mas se tiver especificado para apresentar os cálculos, são os cálculos com a fórmula, tudo bem? Então, algumas dicas já que eu vou começar a dar para você com relação à nossa prova, que acontecerá daqui a alguns dias. Então, na aula de hoje, a gente finalizou o estudo de prestações, antecipada e diferida. Então, agora você pode conhecer como elas são calculadas e saber e verificar qual decisão você deve tomar com relação a essas prestações. Isso te ajuda tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Pode surgir essas situações na sua vida profissional. Então, você conhecer e tomar decisões acertadas. Isso é importante no nosso estudo de hoje. Então, agradeço a sua participação na nossa aula e até a próxima vez. Até mais!